Olá, amigos da comunidade da Ponte de Maruí. Eu sou o Joel Schlemper, sou pastor de Sinodal. Hoje eu vou fazer o culto para vocês aqui nessa comunidade. Eu gostaria de começar esse culto saudando vocês com uma palavra que a gente chama de versículo da senha, porque muitos cristãos em torno do mundo estão lendo este versículo. E o versículo da senha para este domingo e para esta semana que está começando, encontramos num livro do Novo Testamento chamado Hebreus, no capítulo 4, versículo 1, onde o autor desse texto diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Esse descanso que Deus está falando tem a ver com a eternidade, o dia que os nossos olhos se fecharem para esta realidade, nós vamos ter um descanso eterno, uma nova realidade, onde o mundo estará completamente restaurado. Ao mesmo tempo, esta promessa também espelha para nós hoje, como se a eternidade entrasse um pouco neste mundo cheio de sofrimento e dor. É um descanso que nós podemos ter em Deus mesmo no meio da dificuldade. Queria saudar vocês com esta palavra. Nós queremos pedir que o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco também neste dia, neste culto, nesta semana. E nós fazemos isso pedindo em oração. Se você quiser orar, curva a sua cabeça aí onde você está, na sua casa, na sua sala, ou em outro ambiente. Se você estiver com alguém, quiser dar a mão para alguém, também pode. Eu convido você para orar e pedir a presença desse Deus aqui entre nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que nós nos reunimos neste dia de culto, nesta celebração que a família faz junto. Queremos pedir que tu abençoes também esse nosso encontro, as palavras, o hino, e que tu venhas falar ao nosso coração nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queremos ter um momento agora de ouvir alguns cantos, você pode cantar junto se você quiser. É um tempo que a gente chama de louvor, de falar daquilo que Deus faz conosco, daquilo que Deus faz para o mundo. Fique à vontade para cantar junto, logo mais teremos a pregação. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui.
meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa. O sabão lava, o sabão limpa. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. O orgulho é um comportamento que gera muitas dificuldades no relacionamento. Tanto que vários textos bíblicos dizem que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes dá a sua graça. Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes dá a sua graça. Nós vamos falar hoje de um homem chamado Salomão. Salomão, que era filho de Davi, o rei de Israel, também foi rei em torno do ano 1000 a.C. até 970 a.C. em Israel. Ele era filho de Davi com Batseba. E Salomão é este homem que transitou entre a humildade e o orgulho e no final da sua vida teve que voltar para a humildade. Este é o rei Salomão. E eu queria falar com vocês um pouco da vida deste homem chamado Salomão. Quando ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel, logo no começo do seu reinado tem uns episódios muito bonitos onde ele afirma que Deus falou com ele e disse para ele: Salomão, peça o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão disse: eu preciso de sabedoria. E na sua resposta Deus diz para ele: porque você não pediu, Salomão, nem a riqueza, nem a vida longa,
você pediu a sabedoria para poder governar o rei. Eu vou te dar tudo o que você precisa. Salomão pediu sabedoria porque Salomão sabia que era limitado. Ele sabia que não tinha capacidade em si para poder governar uma nação. Por isso precisava a sabedoria do alto. Isso se chama humildade. Quando a gente reconhece as nossas limitações, quando a gente reconhece que precisa de Deus, precisa do outro, precisa de apoio, isso gera humildade. E Salomão tinha isso na sua vida. Porém, com o tempo de reinado, Salomão foi se tornando orgulhoso. E a história de Salomão revela isso. Salomão foi se tornando como que independente. O orgulhoso é isso, é aquela pessoa que não precisa de ninguém, porque ele dá conta sozinho. E nos livros que Salomão escreveu, e Salomão escreveu vários livros, ele escreveu alguns salmos, boa parte dos provérbios, do livro de provérbios foi ele que fez também, é também atribuído a Salomão o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. E neste livro, chamado Eclesiastes, no Antigo Testamento, Salomão faz uma autoavaliação da sua vida. Ele olha para trás e percebe as coisas que foram boas e foram ruins, as coisas que valeram a pena e aquilo que não valeu a pena. E neste livro ele avalia esse tempo que ele teve de orgulho, onde ele se sentiu suficiente de si mesmo, independente de tudo e dos outros, e que trouxe tanto prejuízo pessoal para a história de Salomão. Eu queria ler com vocês hoje um pedaço desse texto, desse livro chamado Eclesiastes, onde Salomão faz esta avaliação de si mesmo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está em Eclesiastes, no capítulo 2, versículos de 3 até 11. Eu quero ler com você. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 3 até 11. Ali Salomão, esse livro é atribuído a ele, Salomão diz o seguinte: decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Eu lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei toda sorte de árvores frutíferas. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos e escravas que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim a prata, o ouro, tesouro dos reis das províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejassem. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu até me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Até aqui o texto. Queridos, o orgulho, esse sentimento de que a gente pode ser independente, que não precisa depender de ninguém, é um sentimento que faz Deus, inclusive, nos resistir, porque o orgulhoso tem dificuldade de conviver com os outros, porque ele nem precisa dos outros. Ele consegue viver sozinho. Salomão, na sua autoavaliação, quando ele olha para trás, possivelmente já no fim de sua vida, quando ele olha para trás, ele faz essa avaliação, ele identifica algumas coisas que geraram orgulho, algumas consequências do orgulho nesse tempo que ele teve de orgulho enquanto fora rei em Israel. Aqui nesse texto identifica pelo menos três expressões de orgulho, 3 finalidades de orgulho que nós encontramos na vida dele. Em primeiro lugar, ele fala do orgulho como no sucesso profissional. No versículo 4, que nós lemos aqui do texto de Eclesiastes, capítulo 2, diz assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera.
Uma das buscas que gera orgulho em todos os seres humanos é a busca pelo sucesso profissional. E Salomão fez isso. Ele diz, olha, eu me dediquei à profissão, plantei, eu construí, eu me dediquei completamente ao sucesso profissional. Queridos, não é problema a gente ter sucesso profissional. O problema é botar nisso o foco da sua vida. Como se isso pudesse gerar algum tipo de preenchimento do vazio interior. Muitas pessoas fazem isso hoje. E às vezes pagam com alto preço para ter sucesso profissional. Pagam com casamento, pagam com a educação dos filhos, pagam com a saúde, com o propósito único do sucesso profissional. Salomão fez isso e a avaliação dele é que isso foi inútil. Inclusive, se você ler um pouco adiante no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, o versículo 8, no começo ele diz assim: havia um homem totalmente solitário e ele trabalhava sem parar. Olha que interessante. A avaliação que ele faz deste homem que buscou ter segurança em si, ter independência no sucesso profissional. Terminou sozinho. Destruiu tudo. Quantos não têm feito isso? Tem perdido o casamento, família, filhos, a saúde para ter sucesso profissional. Trabalham para ter uma boa saúde e quando ficam velhos o trabalho lhe rouba a saúde. Segundo lugar, que Salomão buscou para ter orgulho, para ter a segurança em si, que é o orgulho. No versículo 7 a gente percebe que ele teve orgulho nos bens e na posse. Ele diz assim: além disso, também tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Conectado com o sucesso profissional é o sucesso do dinheiro, porque o dinheiro dá a falsa sensação de segurança, de que você não precisa mais de ninguém. Isso é orgulho, não preciso dos outros porque eu tenho dinheiro. Nessa pandemia que nós vivemos, percebemos que o dinheiro não nos livra dela. Pobres e ricos estão pegando a mesma pandemia e muitos ficaram bem doentes e alguns até faleceram. O dinheiro não gera e não pode gerar essa segurança. O sucesso das posses não pode gerar isso. Salomão conclui no final, isso tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não teve proveito nenhum. Existem pesquisas, tanto na sociedade americana como também na japonesa, com sociedades com alto poder de capital, alto poder de compra, que comprovam que ter mais dinheiro não gera nenhum tipo de felicidade a mais, inclusive com altos índices de suicídio nessas camadas. Queridos, não é pecado, é legítimo a gente ter bens e ter posses. O problema é se fiar nisso, porque isso é orgulho. O problema é passar a vida correndo atrás destes bens e tornar estes bens o dinheiro e deixar que o desejo por ter mais e mais e mais determine a minha ética, a forma como eu vivo, os meus valores, o que eu faço com o meu tempo, como eu gasto o meu dinheiro. Este é o problema. E Salomão, no final da vida, diz, isso foi inútil. Terceiro e último lugar que Salomão identifica o orgulho na sua vida. No versículo 9 a gente percebe o orgulho pela fama e pelo poder. Ele diz assim em Eclesiastes 2:9: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ligado ao sucesso profissional, ligado também à busca pelos bens, está também esse desejo, quem sabe é o ápice de todo orgulho, o desejo de ser reconhecido, de ter fama e poder, muitos likes e views no Facebook. Esse desejo do coração do homem, que eu quero alcançar o topo, ter a maior fama, o maior poder, o maior reconhecimento possível. Eu quero chegar no topo de tudo. Queridos, este orgulho, ele torna a pessoa miserável de verdade. Porque para você chegar no topo, você tem que estar sozinho lá. Você só está no topo quando você está sozinho. E esse é o problema. É ficar sozinho no topo, porque isso gera um vazio. Porque no topo só tem espaço para uma pessoa. E gera um vazio. A busca, o orgulho da fama e do poder, que gera autossuficiente, torna as pessoas altamente solitárias.
É difícil de conviver quem está buscando o tempo todo fama e poder e reconhecimento. É difícil de conviver, de gerar uma amizade profunda com esta pessoa. É muito difícil. Como a gente pode vencer o orgulho então? Salomão, se a gente olhar para o final da vida, talvez ele tenha vencido o orgulho. Lá no finalzinho, Eclesiastes capítulo 12, ele fala disso. Como é que faz para vencer o orgulho? Queridos, o pecado não se vence com esforço próprio. Tem uma história, uma pessoa que era relativamente equilibrada e calma, um dia ficou bastante nervosa no seu trabalho e de repente levantou e saiu chutando e quebrando e gritando. E as pessoas correram até ele e acalmaram ele. Quando ele estava mais calmo, alguém disse para ele: Fulano, você ficou fora de si. No que ele respondeu: Não, eu não estava fora de mim. Aquele é o verdadeiro eu. Quando eu estou calmo é que eu estou fora de mim. Mas o verdadeiro eu gosta de chutar, bater, gritar e ter poder. Mas eu só posso ser calmo porque o Espírito me faz calmo. O Espírito de Deus me faz tranquilo. Não depende de mim, do meu esforço próprio, porque o meu esforço próprio já está fadado ao fracasso. Mas depende de Cristo. Depende dele vir fazer uma transformação, mudar o meu orgulho, o meu sentimento de querer ter controle de tudo, de ter poder sobre tudo, em humildade. Isso depende do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele faz uma lista de motivos de alegria, que é chamado na Bíblia de bem-aventuranças, em Mateus 5, e ali ele fala do contraposto do orgulho, que é a humildade. Ele faz um contraponto para o orgulho, que é a humildade. E nós queremos olhar para esse contraponto de Jesus sobre a humildade. E eu queria, antes de falar desse contraponto, talvez explicar o que não é humildade, para depois olhar o que é humildade. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que podemos achar que humildade é uma coisa que não é. Por exemplo, existem falsas humildades. Uma das falsas humildades é aquele sentimento de capacho, sabe, aquela pessoa que pede desculpa para tudo, né? Ele pede desculpa, ela pede desculpa antes mesmo de ter errado. Oh, desculpa se eu errei, desculpa se eu fiz alguma coisa. Aquele sentimento de falsa humildade. No fundo, isso é orgulho. Se desculpar por tudo não é humildade, é baixa estima. É a gente já se desculpar porque a gente tem medo do que o outro vai pensar da gente. Então a gente já se desculpa antes. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Ou uma outra falsa humildade talvez é um ressentimento mascarado. Talvez eu seja mais fraco que o próximo. Talvez eu não tenha tanto dinheiro como o próximo, não tenha tanta fama e poder como o próximo. E aquilo me ressente porque eu queria estar no lugar do próximo, mas eu não cheguei lá. Eu fico ressentido com aquilo, então eu reconheço, resignado no meu canto, que eu não vou chegar lá, mas eu desejava. E aí eu fico dizendo, não, mas é que eu sou humilde, eu não quero ter chegado lá, não queria ter chegado lá. Gente, isso não é humildade. Isso é uma resignação, é um desejo rancoroso guardado, motivado pela inveja do próximo. O que é humildade, então, segundo o princípio bíblico? Vamos ver o que Jesus definiu humildade no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 3 de Mateus. Jesus diz assim: bem-aventurados são os pobres, humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. A palavra que Jesus usou para falar do pobre, do humilde de espírito nesse texto, é uma palavra que do grego significa uma pessoa que é falida. Não é só um pobre que tem pouco dinheiro, mas é aquele que não tem mais nada. E Jesus está dizendo aqui aquele que é humilde, que é pobre em espírito. Este é bem-aventurado porque dele é o reino dos céus. É disso que ele está falando. Humildade, que é o contraponto do orgulho na Bíblia, é o ato, é a atitude de você estar falido diante de Deus, você não ter mais nada. As mãos estão vazias, só pode esmolar, pedir esmolas diante de Deus. Enche-me, Senhor, porque eu não dou conta sozinho. Isso é atitude de humildade. Alguns atos de humildade que a gente pode perceber que são contrários ao orgulho. A pessoa humilde que foi preenchida pelo Espírito Santo, que tem humildade, em primeiro lugar, ele é capaz de se sujeitar aos outros. Esta pessoa é capaz de se sujeitar ao próprio Deus. Não por causa de uma resignação, de um ressentimento de fraqueza, não é isso. Mas voluntariamente se sujeita. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, o apóstolo de Jesus escreve para a igreja assim: da mesma forma,
Jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Então Pedro está ligando a humildade a essa sujeição. E a pergunta que a gente faz: a quem você se sujeita? Tem alguma pessoa que você é capaz de ouvir e que às vezes você precisa dizer, olha, eu vou seguir o seu conselho, não o meu próprio conselho? Ou você quer estar no topo? A quem você se sujeita? Segundo ato de humildade, a discrição. Aquela tendência de não querer sempre estar o tempo todo em evidência. Não preciso ganhar os holofotes para mim. Seja discreto quando alguém te elogia, te parabeniza, quando alguém reconhece o que você faz. Discrição. Não chama para si com orgulho. Terceira atitude de humildade, assumir as falhas. O orgulhoso não, ele está no topo. Se ele reconhecer que ele errou, parece que ele vai estar descendo do topo. O humilde, ele assume as falhas. Eu errei. Me perdoa. Fui eu o culpado. Não foi o outro o culpado, fui eu. Às vezes algumas pessoas dizem, eu errei, mas a culpa foi do outro, né? O outro começou. Não, eu errei. Não errei, mas foi minha esposa, foi o marido, foi o filho que começou, foi o patrão que deu o primeiro passo. E por isso eu errei também. Como se a culpa do meu erro fosse do outro. O humilde, ele consegue assumir os próprios erros, as falhas. Por fim, o quarto ato de humildade. Alegre-se com o sucesso dos outros. Quando você percebe que alguém fez alguma coisa melhor, talvez melhor do que você faria, louve a Deus por isso. Alegre-se quando o outro vai bem. Um exercício que vai contra o orgulho. Não é fácil ser assim. Precisa do Espírito Santo. Precisa de Jesus Cristo que reprime o meu velho eu, o meu eu rebelde desde Adão e Eva, mas coloca um novo Joel, uma nova pessoa dentro de mim. É desse Espírito que a gente precisa. Por isso, alegre-se com o sucesso dos outros. Para concluir, para nós refletir nesta semana, a pergunta é: você é orgulhoso? Caso tenha percebido essa tendência em você, reconheça isso diante de Deus e aproxime-se do seu perdão e peça a libertação. Se você reconhece, aproxime-se de Deus, peça perdão pelo orgulho, porque Ele vai te deixar só. E peça libertação, que o Espírito Santo pode querer dar a você. Amém. Convido para nós orarmos juntos. Se você está aí, quiser curvar a sua cabeça, gostaria de orar por vocês e pelas famílias desta comunidade. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, fazemos isto com humildade, porque dependemos completamente de Ti. Ó Pai amado, queremos pedir que Tu também venhas tirar de nós o orgulho da autossuficiência. Nós nos sujeitamos a Ti completamente. Quero pedir que Tu abençoe também cada família, cada pessoa desta comunidade. Conceda a Tua graça. Onde tiver erro, onde tiver pecado, que Tu possas trazer perdão e restauração. Também lembramos das famílias que estão doentes. E nesse tempo de muitas doenças, pedimos que Tu possas também restaurar as doenças, ó Deus. A saúde, aqueles que estão doentes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe nesta semana, que você possa experimentar uma semana com a alegria que Deus dá para você, a segurança que Ele dá para você. Que Deus conduza você como comunidade neste período. Nós estamos avaliando, junto com o presbitério da comunidade da Ponte de Maruí, qual seria o melhor momento para a gente retornar com atividades presenciais. Julgamos que ainda não é o momento. Vai ter um momento que isso vai ser possível e nós vamos informar vocês. Mas por enquanto ainda não é o momento, nós vamos ficar ainda um tempo isolados, sem atividades presenciais, para cuidar de nossa saúde. E pedimos que você faça o mesmo também. Cuide da sua saúde, cuide dos seus, só saia quando for necessário, questões de trabalho, questões essenciais. Não aglomere com outras pessoas, mas tenha proteção pela vida. Deus também quer isso de você. Amém.